E aí galera, de volta aqui no canal. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre um gráfico de correlação e basicamente é uma correlação de duas variáveis que nós, sobretudo nós da economia, conhecemos, né, com grande facilidade, que aí o índice Bovespa e o valor do dólar com relação ao real. Basicamente a gente vai estar coletando esses dados com o pacote Quantmode e depois criando um gráfico de dispersão, um gráfico de correlação para a gente entender a relação entre essas duas variáveis e vai ficar bem legal. Então, para quem está chegando no canal hoje, provavelmente você vai estar estranhando essa interface aqui, mas essa interface eu já falei sobre ela. Basicamente a gente está trabalhando com R Markdown agora, então todos os códigos, todos os scripts são desenvolvidos dessa forma. Basicamente aqui a gente tem uma série de chunks. Chunks são esses espaços aqui destacados onde a gente escreve os nossos códigos e toda aquela análise que a gente produz, as estatísticas que a gente produz, sai aqui mesmo ao invés de sair do outro lado aqui no nosso outro ambiente, tá bom? Então, basicamente, o código fica em formato de notebook. Para quem vem do Python, basicamente o procedimento que está acontecendo é isso. Lá no Python a gente tem aquele ambientezinho de desenvolvimento também semelhante a esse aqui, para as análises de dados, lá no Jupyter Notebook e tudo mais. Então, basicamente, aqui no Python a gente faz a mesma coisa. Então, bora lá. Então, basicamente, nessa primeira parte aqui, essa parte em preto é basicamente um título do meu documento. E vocês vão ver que isso aqui depois eu vou exportar e vai virar um PDF, dessa forma que está organizado. Nesse primeiro passo aqui, a gente vai simplesmente clicar na setinha aqui, vamos carregar os pacotes necessários para essa aula. Então, basicamente, a gente vai utilizar o pacote XTS, que é um tipo de arquivo que a gente vai baixar da nossa série histórica em relação à variável do índice de Bovespa e também do índice do preço do dólar em relação ao real. Depois o Quantmode, né, que é o pacote que a gente utiliza para carregar os dados, para puxar os dados da fonte do Yahoo Finance. E depois a gente carrega também o ggplot. Tá? O ggplot é o pacote que a gente utiliza para fazer a produção dos gráficos. Beleza, essa aqui é uma parte inicial. Depois eu comento sobre isso aqui também, que é basicamente uma configuração para a gente exportar o nosso PDF em cada chunk, tá? Mas não precisa ficar preso a isso. Então vamos bora lá. Então primeiro a gente está definindo uma data início, uma data fim, tá? A gente está pedindo que o nosso código vai fazer essa coleta, mas ainda não está fazendo a coleta, eu só estou definindo isso. Estou falando para essas variáveis, para essa data variável aqui, ó, vir ficar armazenada aqui em início. Tanto é que se eu dar um Ctrl Enter aqui, ó, tá aqui armazenado, ó. Tá vendo? Tá armazenado esses valores. Aí agora, ao invés de eu colocar esse valor aqui assim, eu simplesmente coloco esse objeto que foi definido aqui na próxima função. Então, basicamente, aqui agora a gente vai coletar os dados do dólar em relação ao real, a sintaxe, né, a forma que esse dado está disponibilizado lá no Yahoo Finance é dessa forma, então você deve necessariamente escrever assim. E aqui, from significa desde quando, né, você quer pegar esse valor. Então, como a gente definiu aqui no início, então vai ser 1º de janeiro de 2022 até a data fim, que é exatamente essa data aqui, tá? Esse CRC é a fonte do dado onde você quer coletar. Então, aqui tem o Yahoo, que o pacote foi desenvolvido pensando assim. Esse auto-ACI nem precisa, tá? A gente pode deixar ele já sem esse valor aqui. E aqui é a mesma coisa, a gente pode tirar que ele não vai ajudar agora. E aqui o outro procedimento é a mesma coisa, a gente vai coletar esses valores da bolsa de valores com a mesma data, com a mesma data de início e fim e da mesma fonte. Vou observar aqui o nome que é descrito, o nome do índice, né, como é descrito na fonte de dados, e pronto, a gente vai rodar todos esses valores. Vamos rodar todos os valores, beleza, nossos dados estão aqui, ó, armazenados aqui já no nosso ambiente. E aqui tem todas as variáveis, tá? Todas as variáveis, preço de fechamento, preço de abertura, menor preço. Na verdade, não é preço, né? Mas o valor que foi cotado naquele dia. O índice, né? E tudo mais. Então, basicamente, a gente tem dois bancos de dados, só que eles estão separados. Para a gente criar o gráfico de dispersão, a gente precisa que eles estejam juntos, né? Que eles estejam numa mesma base. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a função merge do pacote XTS, que a gente carregou aqui, e a gente vai fazer isso, e vai atribuir a esse novo objeto dados completos. Dados completos vai ser a nossa nova tabela, nosso novo data frame, beleza? Então aqui basicamente a gente está puxando, ó, merge
XTS, e aqui a mesma coisa, a função é mesh XTS, e aqui o banco de dados que eu quero, e aqui o outro segundo banco de dados, beleza? Então a gente vai dar um Ctrl Enter ou simplesmente apertar aqui. A gente vai ter aqui dados completos, e aí ele organizou o nosso conjunto de dados. Agora o nosso conjunto de dados tem, na verdade ele está do mesmo tamanho, né? Ele está do mesmo tamanho que os outros dois, e como tinha uma diferença de tamanho entre eles, um tinha, se a gente quiser conferir aqui, que é dimensão Bova, ele tem 250 linhas e 6 colunas, já o outro ele tem 260, é o SD, isso, e ele tem 260. Com a função que a gente utilizou aqui, ele utilizou o índice para essa coluninha aqui, é o que não faz parte aqui do conjunto, para juntar os dados, tá? Então ele observou, ele pegou as duas colunas aqui, as duas tabelas, e juntou pelo índice. Como as duas têm uma coluna de data aqui, ele juntou por isso. E aí o novo conjunto de dados, ele vai ficar com um tamanho diferente. Se a gente pegar aqui agora, provavelmente ele vai estar com o tamanho 250 de dados completos. Não, 290, ele juntou os dados. Então a gente vai ter algumas observações aqui, ó, faltantes, porque são dias que não ocorreu publicação de dados com relação ao índice Bovespa. Provavelmente deve ser sábado, domingo, ou algum feriado, provavelmente, tá? Então, basicamente, é isso que está acontecendo. A gente poderia fazer uma limpeza aqui? Poderia, mas por hora a gente vai deixar esse dado assim, porque na hora que a gente for gerar o gráfico, naturalmente o ggplot já exclui essas observações, tá? Então a gente não vai agarrar nisso agora, a gente vai simplesmente considerar que os dados vão estar dessa forma, e a gente não está preocupado em fazer nenhum tipo de modelagem, nenhum tipo de coisa por enquanto, tá? Então a gente simplesmente vai produzir o gráfico. E aqui a gente já produz o gráfico para finalizar essa videoaula. Então, basicamente, é o que a gente viu. Se você não viu nenhum gráfico de ggplot, ainda tem várias outras videoaulas aqui no canal da gente falando sobre ggplot, como produzir gráfico. Fique à vontade para ver todas elas, sugerir outras também. Então, basicamente, o comando a gente vai puxar o nosso banco de dados, onde estão todas as nossas variáveis, coloca ele, dá vírgula, depois no AES, que é a função para a gente definir o x e o y, o AES vem de estética. A gente coloca no eixo X ali o preço de o índice de fechamento do Bovespa, e no eixo Y a gente coloca o preço também de fechamento do real em relação do dólar em relação ao real, tá? Aqui depois a gente pede um gráfico de dispersão, que são os pontinhos, né, para variável quantitativa. É o geoponte. Depois a gente, só para o gráfico ter uma reta de regressão, para quem já fez econometria ou estatística, vai vir uma reta de regressão ajustando, fazendo uma regressão linear mesmo. Claro que ele não vai trazer o valor, mas só para a gente entender a relação que existe entre as duas variáveis. E aí depois a gente só personaliza o gráfico, que eu gosto desse TM mínimo aqui, e depois é só título e detalhe mesmo. A gente roda isso aqui e aí sai o nosso gráfico aqui para a gente visualizar, tá vendo? Então basicamente a relação é negativa entre preço do dólar e índice de Bovespa, né? Basicamente a ideia é a seguinte, né? Quanto mais alto o índice Bovespa estiver pontuando, mais dólares entram na economia brasileira, e assim o dólar tende a diminuir seu preço, né? Basicamente a ideia é essa, tá? Então se você quiser inclusive visualizar numa outra página aí, você pode visualizar aqui, aí você tem esse gráfico aqui também. Ele se ajusta, depois tem como você alterar o tamanho das bolinhas e tudo mais, mas basicamente essa é a alegria. E para finalizar, a gente vai rodar isso aqui num PDF, para sair também isso num PDF, já está rodando. Então, eu aqui inclusive configurei esse PDF para sair com os códigos, então ele está aqui, ó, aula 16. Então, basicamente, é esse tipo de arquivo que sai. Correlação entre dólar real e índice de Bovespa, meu nome. Então, perceba que dá para você personalizar todo tipo de documento, né? Se você trabalha com análise de dados, quer enviar isso para um grupo de trabalho seu, então você pode deixar todo documentado o procedimento que você utilizou para estar fazendo a análise, para estar chegando à conclusão que você chegou. Você meio que cria um lastro, né? Você
permite que outras pessoas possam chegar ao resultado que você chegou, de forma que elas possam reproduzir seu código, tá? Então, basicamente é isso aqui. Caso você não queira que saia essas informações, você simplesmente alteraria esses argumentos aqui que eu comentei no início da aula. Esse echo true, ao invés de ser true, você colocaria false aqui, ó, tá? Tanto é que ele já até sugere, ó, você colocaria false. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui para quem não viu. False, é isso. E aí, se a gente rodar, ia sair, essa parte aqui não ia sair, você teria que colocar isso em todas as outras, tá bom? Por hoje é isso, um forte abraço e até uma próxima videoaula, tá?